Bem-vindos a mais uma jornada pela história bíblica. Hoje, mergulharemos em uma narrativa fascinante e profundamente significativa. O levantamento do censo por Davi e as consequências que se seguiram. Preparem-se para explorar as camadas de significado por trás dessa história e compreender por que a praga veio sobre o povo de Israel. Davi foi um dos maiores reis de Israel, escolhido por Deus para suceder a Saul, que havia se desviado dos caminhos do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que o amava e o obedecia em quase tudo. Ele foi um guerreiro valente que derrotou muitos inimigos de Israel, como o gigante Golias, os filisteus, os amonitas, os moabitas, os edomitas e os sírios. Ele também foi um poeta inspirado, que compôs muitos salmos de louvor, adoração, arrependimento e súplica a Deus. Ele foi um líder sábio, que uniu as 12 tribos de Israel sob o seu governo e estabeleceu Jerusalém como a capital do seu reino. Ele foi um pai amoroso, que teve muitos filhos e filhas, entre eles Salomão, o futuro rei de Israel e construtor do templo de Deus. Mas Davi também foi um homem pecador, que cometeu graves erros em sua vida, como o adultério com Batseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados fiéis, e o assassinato deste, para encobrir o seu pecado. Davi também sofreu as consequências dos seus pecados, como a rebelião de seu filho, Absalão, que tentou usurpar o seu trono, e a morte de seu filho recém-nascido, fruto do seu adultério. Davi, porém, sempre se arrependia dos seus pecados e buscava o perdão e a restauração de Deus. Ele era um homem humilde que reconhecia a sua dependência de Deus e confiava na sua graça e misericórdia. No entanto, no final do seu reinado, Davi cometeu outro pecado grave, que desagradou profundamente a Deus e trouxe um grande castigo sobre o seu povo. Esse pecado foi o de fazer um censo de Israel e de Judá, para saber quantos homens aptos para a guerra ele tinha sob o seu comando. Mas qual foi o problema de Davi fazer esse censo? Afinal, não era uma prática comum dos reis da antiguidade fazerem censos dos seus povos para fins administrativos, militares ou tributários? E não há outros exemplos na Bíblia de censos sendo realizados, como no livro de Números ou no tempo do nascimento de Jesus? A questão é que o censo de Davi não foi motivado por uma necessidade legítima, mas por uma vaidade pessoal. Davi queria se gloriar na sua força militar e se orgulhar do seu poder e da sua grandeza. Ele queria contar o seu povo como se fosse sua propriedade e não o povo de Deus. Ele queria confiar no seu braço de carne e não no braço de Deus. Ele queria se exaltar e não exaltar a Deus. Ele se esqueceu de que toda a sua vitória e prosperidade vinham de Deus e não dele mesmo. Ele se esqueceu de que ele era apenas um servo de Deus e não um senhor do povo. Ele se esqueceu de que Deus é o único que pode dar e tirar a vida, e que o número de pessoas não significa nada diante do seu poder. A Bíblia nos diz que foi Satanás quem incitou Davi a fazer esse censo, aproveitando-se da sua fraqueza e soberba. Mas também nos diz que foi Deus quem permitiu essa tentação, pois ele estava irado contra Israel, por algum motivo que não é revelado. Talvez o povo também estivesse se corrompendo, se afastando de Deus e seguindo os maus exemplos de Davi. Talvez Deus quisesse provar a fé e a obediência de Davi e mostrar-lhe a sua dependência dele. Talvez Deus quisesse ensinar uma lição a Davi e ao povo sobre a sua santidade e justiça e sobre a sua graça e misericórdia. O fato é que Davi deu ouvidos à voz de Satanás e ordenou a Joabe, o seu general, que fizesse o censo de todo o Israel, desde Berseba, no sul, até Dan, no norte. Joabe, porém, tentou dissuadir Davi dessa ideia, pois ele sabia que isso era um pecado.
e que traria culpa sobre Israel. Ele disse a Davi: que o Senhor teu Deus multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? 1 Crônicas 21:3. Mas Davi não quis ouvir o conselho de Joabe e insistiu em fazer o censo. Então Joabe obedeceu à ordem do rei, mas não contou os levitas nem os benjamitas, pois ele abominava esse censo. Joabe e os seus oficiais levaram 9 meses e 20 dias para fazer o censo de todo o Israel. Eles voltaram a Jerusalém e entregaram o resultado a Davi. O número de homens aptos para a guerra era de 1.100.000 em Israel e de 470.000 em Judá. Mas esse número não incluía os levitas nem os benjamitas, como já dissemos, nem as mulheres, as crianças, os idosos, os doentes, os estrangeiros, os escravos e os sacerdotes. Portanto, o número total da população de Israel e de Judá era muito maior do que esse. Mas logo depois que Davi recebeu esse número, o seu coração se compungiu e ele se deu conta do seu pecado. Ele se arrependeu amargamente e clamou a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. 1 Crônicas 21:8. Deus, porém, não deixou o pecado de Davi impune, mas enviou o profeta Gade para lhe anunciar o seu juízo. Gade disse a Davi: assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. 1 Crônicas 21:10. As 3 coisas eram: 3 anos de fome na terra, 3 meses de fuga diante dos inimigos, ou 3 dias de praga sobre o povo. Davi ficou angustiado e não sabia o que escolher. Ele disse a Gade: estou em grande aperto, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 1 Crônicas 21:13. Davi preferiu confiar na bondade de Deus do que na crueldade dos homens. Ele preferiu sofrer diretamente da mão de Deus do que indiretamente por meio dos seus inimigos. Ele escolheu então a terceira opção: 3 dias de praga sobre o povo. Então o Senhor enviou um anjo exterminador sobre Israel desde a manhã até o tempo determinado. E morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. O anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para a destruir. Mas o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, também chamado Ornã, o Jebuseu. 1 Crônicas 21:14-15. Davi viu o anjo que feria o povo e falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu sou o que fiz iniquamente. Porém estas ovelhas, que fizeram elas? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a minha casa. 1 Crônicas 21:17. Então Gade veio a Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E Ornã, virando-se, viu o anjo, e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. E Davi vinha ao encontro de Ornã. E Ornã olhou e viu a Davi, e saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para que eu edifique nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor em dinheiro, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não,
mas de certo a comprarei pelo seu valor em dinheiro, porque não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Assim Davi deu a Ornã, pelo lugar, 600 siclos de ouro, peso corrente. E edificou ali Davi um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor falou ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. 1 Crônicas 21, 18, 27. Assim, Davi, por meio do seu arrependimento, da sua oração e do seu sacrifício, aplacou a ira de Deus e fez cessar a praga de sobre o povo. Ele reconheceu o seu pecado e humilhou-se diante de Deus. Ele também reconheceu a bondade de Deus, que o poupou a ele e à sua cidade. Ele louvou a Deus e lhe agradeceu pela sua misericórdia. Ele também escolheu aquele lugar, a eira de Ornã, para ser o local onde seria construído o templo de Deus, que ele tanto desejava edificar, mas que não pôde por causa das guerras que teve que enfrentar. Ele deixou essa tarefa para o seu filho Salomão, que recebeu de Deus a promessa de construir o templo e de ter um reino pacífico e próspero. Essa história nos ensina importantes lições sobre a confiança em Deus, a humildade e o perigo do orgulho humano. Davi aprendeu, da maneira mais difícil, que a confiança nas próprias forças e na sabedoria humana pode levar a consequências desastrosas. A praga que assolou Israel serve como um lembrete poderoso da importância de se submeter à vontade de Deus e confiar em sua orientação. Ela nos mostra que Deus é santo e justo, e que Ele não tolera o pecado, nem mesmo dos seus escolhidos. Ela também nos mostra que Deus é gracioso e misericordioso, e que Ele perdoa e restaura os que se arrependem e o invocam. Ela também nos mostra que Deus é soberano e fiel, e que Ele cumpre os seus propósitos e as suas promessas, mesmo quando nós falhamos e erramos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo.